Glórias a Deus, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez com você aqui nessa programação de Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens e conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Estaremos discorrendo na palavra do Senhor, estaremos orando, buscando a presença de Deus, buscando a força, a graça e a orientação do Espírito Santo, para que nós sejamos cada vez mais e mais abençoados. Vou fazer uma oração com você nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a entendermos e aceitarmos a vontade do Senhor, porque ela é suprema, ela é o melhor para todos nós. Não devemos olhar de acordo com as circunstâncias em cada situação, mas ter um olhar de fé, um olhar que nos leva a receber de Deus a graça provedora do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nesse momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos conceda, Senhor meu Deus, a sabedoria, o conhecimento e entendimento na Tua palavra. Seja, Espírito Santo, o Senhor na frente de tudo. Toma, Espírito Santo, em Tuas mãos a todos os Teus filhos, os nossos desejos do coração, os nossos projetos, os anseios da nossa alma. Toma, Espírito Santo, essa ansiedade que toma conta, Senhor, do nosso coração, esse desejo de fazer as coisas, ó Pai, sem condições de termos fazer. Às vezes ficamos preocupados, Senhor meu Deus, querendo que aconteça, mas nada acontece. Toma a frente, Espírito Santo, toma, Senhor, esses desejos, essas ansiedades em Tuas mãos, Senhor. Desfaz todo o mal, traz sobre o nosso coração a serenidade, a paz de espírito, a harmonia. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, seja o Senhor na frente de tudo. Seja o Senhor nos nossos negócios, no nosso trabalho, na obra das nossas mãos. Seja o Senhor na nossa casa, na nossa família, nos filhos, nos pais, avós, enfim, todos os familiares. Seja o Senhor sobre tudo em nós, Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja um povo abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E tinha um homem rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem rico que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo quanto vive o Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu dela. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos do Saul, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Vemos aqui o pecado de Davi e também a sua restauração após a sua queda. A primeira coisa que Davi errou foi o seu julgamento impensado diante do pecado que ele tinha cometido. Ele cometeu um pecado muito grande, mas passou a exigir condenação para o pecado dos outros. Foi a parábola que Natã enviou a Davi. Então, após simplesmente, no versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo quanto vive o Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto. Aqui no versículo 7 já, Natã expõe a Davi a real situação do pecado dele. E diz o versículo 7 aqui da palavra do Senhor: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Então, e Davi reconhece o seu pecado naquele momento. Até então ele estava cego, ele estava obstinado por causa do seu orgulho, por causa do pecado. Mas no versículo 13, vemos aqui: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor.
Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Então nós vemos aqui uma confissão de pecado, um arrependimento, uma restauração sobre a vida daquele homem. E no versículo 13 nós vemos aqui o perdão concedido. No versículo 13 Deus diz aqui também para ele: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque era uma sentença de morte para Davi. Natã foi levar para Davi ali uma sentença de morte, mas pelo fato dele ter aceitado, reconhecido, ele não culpou Batseba, ele não culpou ninguém do pecado. Ele pequei contra o Senhor, ele assumiu o pecado diante do Senhor. E no versículo, após o perdão concedido, ele restaura a sua adoração a Deus. No versículo 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu e mudou as suas vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Ou seja, restaurado, arrependido do seu pecado, houve uma restauração espiritual, mas ele confessou diante do Senhor. Então, se observarmos, também, após isso aí, Deus começa a abrir as portas para Davi, a abençoar Davi. Ele teve vitória naquilo que ele estava programando, que era aquela guerra. Ele teve vitória sobre o seu inimigo. No versículo 29, ele simplifica mais. E reuniu, pois, Davi todo o povo, marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Ou seja, Deus deu vitória a Davi, após ele reconhecer o seu pecado, se arrepender e restituir a sua adoração ao Senhor. Talvez o que falta para termos mais sucesso dentro da palavra de Deus é nos arrependermos, pedirmos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, nos reconciliarmos com o Senhor e estarmos na casa de Deus adorando e glorificando o nome dele, porque o nome dele é Senhor, é excelso. Então o que falta para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é estarmos diante do Senhor, pedindo a graça e a misericórdia, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas faltas, sem culpar ninguém, mas assumindo as nossas faltas igual Davi. Ali vem o refrigério de Deus, o perdão do Senhor, ali vem a restauração da adoração. Adore o Senhor, sinta-se na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoa, Pai, todos os nossos pecados, faltas, transgressões e iniquidades. Perdoa-nos, ó Deus, porque assumimos, ó Pai, os nossos pecados, nós erramos, ó Deus, nós somos falhos, e suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia. Espírito Santo, abençoa agora os Teus filhos, perdoando os nossos pecados, curando, Pai, as nossas enfermidades, nos livrando, Pai, de todos os males, e de antemão, Senhor meu Deus, restaurando a nossa adoração ao Senhor, porque grande é a Tua misericórdia, para que possamos, ó Pai, termos vitória sobre o inimigo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.